Oi, gente, lição 160, tá? Quero lembrar que a gente deve meditar pela manhã e à noite, no mínimo 5 minutos. E relembrar, né, dessa ideia várias vezes por dia. Ele diz: estou em casa. O medo é o estranho aqui. O medo é um estranho para os caminhos do amor. Identifica-te com o medo e serás um estranho para ti mesmo. E assim és desconhecido para ti mesmo. O que é o teu ser permanece alheio para aquela parte de ti que pensa que é real, mas diferente de ti mesmo. Então, quando a gente tem medo, é muito difícil a gente se encontrar com o nosso ser verdadeiro, a gente relaxar e ver a Deus em nós, né? Porque o medo, ele nos tira do nosso centro, com certeza, né? Quem poderia ser são em tal circunstância? Quem senão um louco poderia acreditar que é o que não é e julgar contra si próprio? Então você pensa que você é esse ser, né, finito, esse ser, esse corpo, e aí você tá com medo, você sente medo, né? E aí quem é que pode julgar que é o que não é, né? A gente se vê assim, a gente se julga assim, né? Existe um estranho em nosso meio, vindo de uma ideia tão estranha à verdade, que fala uma língua diferente, olha para um mundo que a verdade desconhece e compreende o que a verdade considera sem sentido. Ainda um estranho, ele vem sem reconhecer a quem vem, mas ainda afirma que a sua casa lhe pertence, enquanto aquele que está em casa é agora o estranho. Então você agora, o seu ser verdadeiro, sente-se como se não estivesse em casa, e o medo toma conta de você, né? No entanto, como seria fácil dizer: esta é a minha casa, aqui é o meu lugar e não partirei, porque um louco me diz que tenho que ir. Então, quando a gente tiver com medo, a gente exercer o poder, né? Dizer: esta casa é minha e eu não vou ceder ao medo, tá? Eu não vou aceitar essa ideia de medo, tá? Que razão haverá para não dizeres isso? Qual poderia ser a razão, exceto que convidaste esse estranho a tomar o teu lugar e permitiste que fosses um estranho para ti mesmo? Ninguém se deixaria desapontar tão desnecessariamente, a menos que pensasse que existe outro lar mais adequado ao seu gosto. Quem é o estranho? É o medo ou és tu que é tão inadequado ao lar que Deus proveu para o seu filho? Acaso o medo é próprio de Deus, criado à sua semelhança? Acaso é o medo que o amor completa e pelo qual é completado? Não há nenhum lar que possa abrigar o amor e o medo. Não podem coexistir. Se tu és real, então o medo tem que ser uma ilusão. E se o medo é real, então tu absolutamente não existes. Neste caso, com que simplicidade a questão é resolvida? Aquele que tem medo apenas negou a si mesmo e disse: sou estranho aqui. E assim deixo o meu lar a alguém que se parece mais comigo do que eu mesmo, e dou-lhe tudo o que eu pensava me pertencer. Agora ele é exilado por necessidade, sem saber quem é, incerto de todas as coisas exceto disso, de que ele não é ele mesmo e que o seu lar lhe foi negado. Então, assim que nós nos sentimos quando estamos com medo, que não pertencemos ao nosso lar, né? Que não damos todo o poder na mão do medo, né? E nos sentimos completamente fora e perdidos. E agora, o que procura ele?
o que pode achar. Um estranho para si mesmo não pode achar um lar onde quer que o procure, pois ele mesmo fez com que o retorno fosse impossível. O seu caminho está perdido, a não ser que o milagre venha buscá-lo e lhe mostre que agora já não é um estranho. O milagre virá, pois o seu ser permanece no seu lar. Não convidou nenhum estranho a entrar e não se tomou por nenhum pensamento alheio. E ele chamará o que é seu para si mesmo em reconhecimento do que lhe pertence. Então é você assumir o poder, né? E saber que o seu ser é o dono da casa e que ele não cedeu o seu lugar. Quem é o estranho? Não será aquele por quem o teu ser não chama? És incapaz de reconhecer esse estranho no teu meio agora, pois deste a ele o teu lugar de direito. Entretanto, o teu ser tem tanta certeza do que lhe é próprio quanto Deus de seu Filho. Ele não pode estar confuso a respeito da criação. Tem certeza de que lhe pertence. Nenhum estranho pode ser interposto entre o seu conhecimento e a realidade de seu Filho. Ele desconhece estranhos, tem certeza acerca de seu Filho. A certeza de Deus é suficiente. Se você está com medo e você tem a certeza de que Deus é onipresente, de que Deus está aqui, ele diz: a certeza de Deus é suficiente. Aquele que ele conhece como seu filho pertence ao lugar no qual ele o estabeleceu para sempre. Ele respondeu a ti que perguntas: quem é o estranho? Ouve a sua voz te assegurar de modo quieto e seguro que não és um estranho para o teu Pai e nem o teu Criador se fez um estranho para ti. Aqueles a quem Deus uniu permanecem para sempre um só, em casa com Ele e não um estranho para si mesmo. Hoje, damos graças por Cristo ter vindo procurar no mundo pelo que lhe pertence. A sua visão não vê estranhos, mas contempla os seus e alegremente se une a eles. Eles o veem como estranho, pois não reconhecem a si mesmos. Mas ao dar-lhes as boas-vindas, se lembram, e ele os conduz gentilmente de volta ao lar, que é o lugar que lhes é próprio. Cristo não esquece ninguém, não falha em te dar nenhum só dos teus irmãos para que te lembres, para que o teu lar possa ser completo e perfeito, tal como foi estabelecido. Ele não te esqueceu, mas tu não te lembrarás de Cristo até olhares para tudo como Ele o fez. Então a gente tem medo porque a gente está olhando e não vendo Deus naquilo ali, ou naquela pessoa, ou naquela circunstância. Aí a gente tem medo e Ele está dizendo: tu não te lembrarás de Cristo até olhares para o mundo como Ele o faz. Todo aquele que nega o seu irmão será negado a Ele, e recusando-se assim a aceitar a dádiva da vista, através da qual vem a salvação. E o seu ser é claramente reconhecido e o seu lar relembrado. Então, amados, reconhecer o Cristo mais uma vez, né? Reconhecer o Cristo no outro, para que possamos ver o mundo como Deus o faz, né? E assim não vamos temê-lo. Aproveitem bem, queridos, viu? Namastê, Deus abençoe muito você, que você possa aproveitar cada segundo. Relembre-se a todo instante disso. Eu estou em casa e o medo é um estranho. Eu sou o dono da casa, tá bom? Até logo.